Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar da questão do uso dos termos Cefas e Petrus. Cefas e Petrus é o nome dado ao apóstolo Simão. Simão mudou de nome, Jesus mudou o nome do apóstolo Simão para Cefas ou Petrus. Então, os textos do Novo Testamento, ora usam Cefas, ora usam Petrus. Dá para a gente identificar um padrão a ponto de dizer quem usa Petrus está datado em tal data, quem usa Cefas está datado em tal data. Dá para usar isso como marcador de data? A Multiversal tem um vídeo aqui embaixo que ela diz que sim, dá para usar. Eu vou mostrar que não dá para usar. Esse é o meu argumento. Bom, primeiro essa questão da data, eu queria chamar a atenção para como é que anda a questão da literatura em termos de datação, né? O que nós temos? Vamos ver aqui. Em termos de datação, você pega aqui os evangelhos, eles estão datados aí por volta do ano 70. João é o último, por volta de 80 a 110. Essa coluna do meio é a majoritária, que a historiografia majoritária data os evangelhos. Essa posição majoritária, ela começou com Harnack, isso lá em 1912, por aí, e tem se mantido essa datação, né? Alguns autores, eles já colocam um pouco mais cedo, o Robinson e o Bernstein, o Jonathan Bernstein, vem aqui o link aqui embaixo. E aí você coloca Mateus em 50, Marcos em 45, Lucas em 60 e João em 65. Ou seja, todos concordam que João é o último, tá? Mas aqui, essa datação do Robinson já coloca todos os evangelhos antes de 70. O Bernstein vai seguir essa datação. Mas é minoritária. A maioria coloca aí por volta dos anos 70, 80. E tem alguns que acham que isso está lá para o século II. Também é minoritário. Tá aí a terceira coluna. Agora, todos concordam que, com relação à carta de Paulo, está todo mundo concordando que está entre 50 e 60. Tá? E a outra coisa interessante é que, na posição majoritária, Paulo aparece primeiro, certo? Na posição mais otimista, né, de que essas cartas são antigas, né, você consegue até ter alguns evangelhos aí, o evangelho de Marcos e Mateus seria antes das cartas de Paulo. Isso, posição que aparece aí como primeira coluna, na lower, né? Mas é minoritária, mas é uma possibilidade. Então, essa é a questão das datas que eu queria. Como é que é a situação atual? É essa da coluna do meio, a majoritária, tá? Bom, então, segunda questão. Cefas não é citado nos sinóticos? Correto, não é. Não é citado nos sinóticos. A gente pode observar, por exemplo, em Mateus 10, 2, quando Jesus muda o nome de Simão, né, ele bota Simão chamado Pedro. Não aparece Cefas. Mateus 16, 18, Jesus já chama Pedro de Pedro. Né? E Lucas 6, 14, de Simão, a quem impôs o nome de Pedro. E Marcos 3,16 impôs a Simão o nome de Pedro. Tá? Atos 1,13, o Atos foi escrito supostamente por Lucas, então ele está sempre na mesma data que Lucas. Né? Muitos autores, a majoritária coloca a mesma data que Lucas. E já chama de Pedro também, Atos 1,13. Então, nos sinóticos, portanto, nós só encontramos Petrus, tá? Novo nome do apóstolo, é Petrus. Em João, o Evangelho de João, nós já encontramos Cefas e Petrus, tá? Por exemplo, João 1,42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, quer dizer, Pedro. Então, você veja que aqui, no mesmo verso, aparece Cefas e Pedro. Agora, com relação aos nomes, tá? Esse termo, esse Cefas, ele é a origem aramaica. Essa palavra existe no grego, Kefas, né? E ela vem do aramaico. Então, ela é como se fosse um aramaísmo, né? Tipo, por exemplo, deletar. Deletar é anglicanismo, né? Ele vem do inglês, né? Vem do delete. Né? Então, virou deletar. O Cefas
também vem lá do aramaico. Originalmente é aramaico. E originalmente ela significava rocha, tá? Rocha, kefa. Então, kefas então é o que se chamam de um aramaísmo. Em latim, Pedro tem nome de Petrus, tá? Bom, por isso que João 1,42, ele explica, né? Ele fala, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Por que ele não explicou Cefas, que quer dizer pedra? Por que ele não explicou? E todo mundo sabia que Cefas é pedra, tá? Todo o grego sabia que Cefas é pedra, é um aramaísmo que significa pedra. Só que ele está dizendo o que quer dizer Pedro, que quer dizer que é equivalente a Pedro, tá? Então, ele quer mostrar que os dois nomes, Cefas e Pedro, se referem à mesma pessoa. Cefas em grego quer dizer rocha. Então, o sentido é Cefa, que quer dizer Pedro, ou seja, é a mesma pessoa que Pedro. Só isso, nada mais. João, a multiversal diz, então João mudou o epíteto de Pedro baseado em Paulo. Ele se refere a Cefas? Não, na verdade não. Na verdade, quando aparece esse Cefas aqui ele não vem de Paulo, possivelmente. Esse Cefas aqui, ele vem, pode vir da tradição oral, né? João foi o último dos evangelhos, né? Todos concordam que João está depois das cartas de Paulo. Então, João tem as cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, aparece Cefas e aparece Pedro, né? Petros e Cefas, aparecem os dois. Então, ele tem à disposição os dois. Então, João tem onde tirar, né? Ou ele poderia tirar da própria tradição oral, tá? Então, a ideia de que João mudou o epíteto de Pedro baseado em Paulo, ele tinha Paulo na mão. Porque primeiro vieram as cartas de Paulo, né? Então, entre os anos 50 e 60. O Evangelho de João, a gente já viu que ele é sempre mais tardio. Então, ele viria depois das cartas de Paulo. Ele pegou do Paulo. Ou pode ter pego da tradição oral, tá? Então ele diz assim, um grego da época, por que ele não traduziu então para pedra? Né? Porque sabia que Cefas era pedra. Bom, terceiro, convém lembrar o sentido do Mateus 16, 18, tá? Que é quando diz assim, que é onde vai surgir essa coisa toda, né? Que Jesus diz, pois também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Né? Essa jogada, esse jogo de palavras aí, ele não faria sentido em outros idiomas que não no aramaico. No aramaico, tu és Pedro, Kefas, e sobre esta pedra, Kefas, edificarei minha igreja. É a mesma palavra. Em português não é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, né? Pedro e pedra, são palavras diferentes. Em aramaico seria a mesma palavra, Kefas. E só funciona em aramaico isso, que é a mesma palavra. Por exemplo, se nós estivermos em latim, tá? Eu vou botar aqui o dicionário aqui para recorrer ao dicionário aqui. Por exemplo, se a gente for para o latim, aqui é a Vulgata, tá? Você vê que aparece aqui no Mateus 16, 18, tu és Petrus, e sobre esta Petran edificarei a minha igreja, tá? Então é Petrus e Petran, são palavras diferentes. Isso na latim, na Vulgata. No grego, você pega Mateus 16, 18, você vê aqui, tu é Petros, aparece aqui o Petros. Aí, vamos marcar esse nome aqui, esse número, 4074, quer dizer, no léxico, ele tem número 4074, Petros, tá? E sobre esta pedra, Petra, 4073, tá? Então, são duas palavras diferentes em grego também. Então, veja, só no aramaico tem duas palavras iguais. Agora vamos ver o significado dessas palavras. Eu vou lá no dicionário, no 4073. Petra, tá? Petra significa o quê? Lá no grego do Novo Testamento. Rocha. Pedra grande. Isso quer dizer
Etra. Tá? Vamos agora olhar uma outra palavra em grego, litos, também usado também, litos, só para... Litos é uma pedra pequena, tá? Então, ali não está se referindo à pedra pequena. A pedra pequena se referia a litos, tá? Outro termo, petros, que a gente viu. Petros quer dizer o quê? Petros quer dizer uma rocha, uma pedra. Não especifica que é uma pedra grande, tá? E o último termo que eu queria falar aqui é o Kefas, que é o 2786. Kefas. Kefas, ele diz que é equivalente a Petros. É a mesma coisa que Petros. Quer dizer o quê? Quer dizer pedra. Agora, olha aquele que ele diz aqui, ó. É origem caldaica, tá? Então, vem do caldeu, quer dizer rocha, tá? Então, é equivalente a Petros. Então, aqui estamos os significados das palavras aqui envolvidas aqui nessa discussão aqui, tá? Bom, então, terceiro ponto que eu queria destacar é isso, que o Mateus 16, 18, a frase só faz sentido na língua em aramaico, que é a mesma palavra, assim, o sentido completo, né? Que é usar a mesma palavra só no aramaico. Em latim isso não acontece, em grego não acontece, tá? Tudo bem. Quarta questão. Paulo só usa Cefas, né? Porque esse é o argumento da multiversal. Paulo só usa Cefas. Na verdade, não. Na verdade, Paulo se refere a Cefas em 1 Coríntios, né? 1, versículo 12, que ele fala de Cefas, 1 Coríntios 3, 22, 1 Coríntios 9, 5, tudo isso se refere a Cefas. 1 Coríntios 15, 5, tá? Então, tudo isso... Gálatas 2,9 também fala em Cefas, tudo isso de Paulo, cartas autênticas de Paulo, tá? Agora, Paulo também se refere a Pedro, a Petros, né? Que é Gálatas 1,18, Gálatas 2,7, Gálatas 2,11, Gálatas 2,14. Então, Paulo usa as duas formas, Cefas e Petros. Em Gálatas, capítulo 2, ele usa bastante a forma Petros. Tá? Então, dá para identificar um padrão em Paulo? Não, não dá para identificar porque ele usa os dois. Tá. Quinta questão. Apenas Paulo e o autor do Evangelho de João chamam Simão de Cefas? Bom, o João chama de Cefas, o Paulo também chama de Cefas. Mas a questão é que Paulo também chama de Petros, a gente viu. E João também chama de Petros. No João 1,42 ele usa Cefas e Petros no mesmo verso. Tá? Então, conclusão. É intercambiável. Estou usando Cefas, estou usando Petros. Aí vem a pergunta, e Paulo usa Cefas? De onde que Paulo tirou Cefas? Porque Paulo foi o primeiro, né? Está lá escrevendo de 50 a 60, possivelmente. Primeiro texto. De onde que ele tirou Cefas? Tradição oral. Tradição oral. Um erro que eu vejo da multiversal é imaginar que só tem texto escrito. Então, tudo eles buscam no texto escrito. Ignora a tradição oral. Esse é um problema sério, especialmente se você vai falar no século I. Século I tem uma coisa chamada tradição oral. Tá? Então, ele pode ter tirado esse Cefas da tradição oral. Outra questão, sexta questão. Né? 1 Coríntios 15, versículo 5, ele fala que o Cristo ressuscitado foi visto por 12. Mas Lucas 24, 33 fala que apareceu aos 11. E o Atos dos Apóstolos, né? Ele teoricamente vem corrigir e já usa 11, mas foi feita uma eleição e completou 12. Tá? Qual é o problema disso, então, desse 11? Existe uma incompatibilidade entre esse 11 e esse 12? Bom, na verdade não. Na verdade o texto ele se refere aos 12. Esse grupo que seguiu mais perto de Jesus ficou sendo chamado de os 12. Tá? Embora
em determinado momento, esse número caiu para 11, né? Quando Judas morreu, saiu, né? Ele caiu para 11, mas continuaram sendo chamados de 12, mesmo sem tendo 11. Então, era comum chamar os apóstolos de os 12. Tá? Jesus, por exemplo, ele apareceu aos apóstolos num primeiro momento, isso se vê em João 20, 24, sem o Tomé. Tá? E depois Tomé veio estar presente, num segundo momento. Então, num primeiro momento, ele apareceu aos 11 e depois aos 12, entende? Isso está no João 20, 24, 20, 29. Então, é possível que haja essa questão do 11 e do 12, depende de que momento você está falando. E a outra questão é que os 12, eles assumem uma conotação de o grupo de 12, mesmo que esse grupo tenha caído para 11 em determinado momento. Tá? Outra questão, sétima questão. Clemente, bispo de Roma, ele só usa Cefas? O, a Universal, Multiversal, ele cita um Clemente, capítulo 47, em que fala ali de Cefas. Ali ele está citando, né, 1 Coríntios 3, 22, em que aparece Cefas. Ele está meio que citando a escritura. Agora, o que a Multiversal omitiu, esqueceu de falar, é que na própria carta do Clemente, capítulo 5, ali ele já usa Petros. E ali ele está se referindo a Pedro, o martírio de Pedro. Ele não está se referindo à escritura, ele está falando por ele. E ali ele já usa Petros. Então, Clemente usa os dois, usa Cefas e Petros. Conclusão geral. O padrão proposto pela Multiversal não é confirmado nos documentos. Ao dizer que Paulo e Clemente usam Cefas, mas na verdade eles também usam Petros também. Clemente cita na carta aos Coríntios e segue o padrão Cefas, mas ao falar livremente de Pedro, ele fala de Petros. Tá? Paulo, em Gálatas, usa Cefas e Petros. Evangelho de João usa Cefas e Petros num único verso, 1,42. Conclusão: não há um padrão rígido na utilização desses dois nomes, Cefas e Petros, que possa ser útil para marcar a datação de textos. É um marcador muito ruim, porque ele está oscilando muito. Então, é isso. Muito obrigado.